Bora lá, meu povo! Jason Guzmán faz exames e fica perto do anúncio. Atlético Paranaense faz proposta por Zé Wellison. Mídia vê saída. Situações de Rezende e Rodrigues. Matheus Pereira abre o jogo. Paiva convoca torcida. Alerta no Castelão. Sub-20 e Taça Fares Lopes. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe. Papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, sexta-feira, dia 8 de agosto de 2025. O Fortaleza volta a campo amanhã, 8h30 da noite, na Arena Castelão, em duelo válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Botafogo, e o Leão precisa muito do apoio da nação tricolor para retomar o caminho das vitórias na temporada. Então, se você ainda não fez o seu check-in, se você ainda não comprou o seu ingresso, cuida, galera, porque já temos mais de 20 mil confirmados. O Fortaleza deve soltar uma nova parcial hoje durante o dia e, olha, precisamos pelo menos chegar nos 30 mil, que teoricamente é um público baixo, mas a gente sabe o que tem acontecido aí com a torcida tricolor, principalmente em 2025, mas que já vinha acontecendo desde o ano passado. Então, vamos tentar se unir, vamos tentar se juntar, dê carona para quem você puder, para que juntos possamos empurrar o Fortaleza, tentar colocar, quem sabe, mais de 30 mil para o Leão voltar a vencer. Aí eu queria até trazer aqui uma artezinha que os companheiros lá do Fortaleza Realista trouxeram. Olha isso, galera. A gente precisa ganhar amanhã. É impressionante. 6 vezes. Essa foi a quantidade de vezes que a torcida do Fortaleza viu o time comemorar uma vitória após o apito final nos últimos 36 jogos sob o comando do Laio. Apenas 6. Foram 17 derrotas e 13 empates nesse período complicado. Média de uma vitória por mês ou a cada 6 jogos. As vitórias, para quem não lembra, foram contra o Ferroviário 2 vezes, Fluminense, Colo-Colo, Juventude e Bragantino. Resultados que mostram um desafio pela frente para o Fortaleza voltar a ser competitivo e dar alegria à sua torcida. Precisamos. Galera, sério, a presença do torcedor amanhã é fundamental. Se o Fortaleza ganha do Botafogo, ele pode até sair da zona de rebaixamento e ganha um ânimo também para o jogo contra o Vélez na terça-feira, que muito provavelmente terá um público bem maior do que o público de amanhã. Então, precisamos ganhar, vamos fazer a nossa parte. Talvez não dê para lotar o estádio como a gente gostaria, mas pelo menos 30 mil seria muito importante ter amanhã. Inclusive, se você já fez seu check-in e já comprou seu ingresso, comenta aqui abaixo em qual setor do Castelão você vai ficar e quantas pessoas você vai levar junto com você. Comenta aqui abaixo, tá bom? Sobre o jogo de amanhã, o Renato Paiva fez uma convocação. Abre aspas. Peço o Castelão cheio. E ele disse o seguinte: jogaremos em casa no Castelão e isso é fundamental. Eu aproveito para pedir à torcida que compareça. Vamos precisar muito deles. Temos feito um trabalho em casa nos jogos contra Bahia e Bragantino. Fizemos trabalhos positivos. Custa nos jogar fora como custa qualquer equipe. Os torcedores estão tristes com o resultado, mas acho que a torcida tem que ficar orgulhosa do esforço. O Botafogo está na parte de cima da tabela. Jogamos com Bahia e Bragantino, que estavam na parte de cima da tabela, e não perdemos. É mais um adversário com qualidade, com valor, como são todos no campeonato. Ainda bem que eu não aposto, porque na maior parte das vezes todas as equipes podem ganhar. Por isso peço o Castelão cheio para apoiar, complementou o treinador. Então, para finalizar essa etapa do vídeo, vamos ao Castelão amanhã. Espalhe a mensagem. 30 mil é obrigação. Temos que empurrar o Fortaleza rumo a uma vitória contra a equipe do Botafogo. Antes da gente seguir aqui com as notícias de atualizações de mercado e todo o resto do vídeo, te lembrar que hoje e amanhã serão 2 dias de muito conteúdo aqui no Expresso e também na Guigui. Hoje, a partir de 2h30 da tarde, estaremos ao vivo no PC, trazendo a coletiva de apresentação do goleiro Elton Leite. Na sequência, nossa live tradicional de pré-jogo de Fortaleza e Botafogo, às 18h15, com convidados do Botafogo. Amanhã tem vídeo 5h30 da manhã, Café Expresso às 10h15, com direito à entrada ao vivo de um evento com a Volt. O Matheus Mourão estará lá representando o Expresso. E teremos a nossa jornada esportiva a partir de 5 da tarde, com aquele prezão especial, narração dentro do Castelão e o pós-jogo logo na sequência. Todos os links de tudo, hoje e amanhã, já estão criados. Ativa o lembrete e cola com a gente. Bom, minuto de número 5 do vídeo é pra gente entrar nas atualizações de mercado. E como eu havia dito a vocês ontem,
o meia atacante Jason Guzmán já se encontra em Fortaleza e aguarda documentação para ser anunciado oficialmente como a mais nova contratação do Leão para o restante da temporada. Ele veio do Torpedo da Rússia e precisa, além de receber a liberação do clube russo, cumprir todos os trâmites legais para obter o visto de trabalho e ser regularizado no BID da CBF. Por isso, o anúncio não foi feito. Mas a expectativa é que ocorra ainda nesta semana, inclusive hoje, tá bom? Então tá aí bem detalhadinho pela turma do futebolês, só falta isso. A documentação para ser anunciado. Então, quando ele receber a liberação do clube russo e cumprir todos os trâmites legais para obter o visto de trabalho, ele vai ser regularizado no BID da CBF e tem que ser regularizado hoje para poder ficar apto para o jogo de amanhã contra a equipe do Botafogo e também da terça contra a equipe do Vélez. Então, se você não viu, nós trouxemos ontem também na live imagens do Elton Leite fazendo exames físicos e também do Jason Guzmán. Então, está confirmada a contratação do Fortaleza. Falta só anunciar, mas ele já está aqui, já foi apresentado ao elenco, já treinou, já fez exames. Então, certamente deve ser anunciado hoje, sexta-feira. Tomara, a gente fica na expectativa porque precisamos muito desse reforço para a sequência da temporada. Agora eu vou te atualizar com outras situações. Zagueiro Rodrigues, o Globo Esporte, trouxe uma informação no seu site que a manchete diz o seguinte: Fortaleza negocia com o zagueiro Rodrigues, ex-Grêmio. A matéria foi trazida ontem pela redação do GE de Fortaleza. Fortaleza tem negociações em andamento com o zagueiro Rodrigues, de 27 anos, atualmente no San Jose Earthquakes da MLS dos Estados Unidos. Ele atua na Liga Americana desde 22. A busca pelo tricolor do PC por um zagueiro se justifica após a saída de Davi Luiz, que rescindiu com o clube e foi para o futebol do Chipre. A informação foi dada pelo Vene Casagrande, então tudo isso a gente já sabia. Porém, disseram uma história que rolou, inclusive lá no Jogar Segundo Tempo, que o Fortaleza não tinha tanto interesse assim no jogador. Vocês lembram que eu até trouxe isso em live? Foi até a Fernanda Alves que trouxe a informação. Eu até a consultei, conversei com ela e ela me esclareceu que de fato o Fortaleza não tem tanto interesse assim, mas a negociação segue com o zagueiro. Então, o Rodrigues deve, se a negociação for concretizada, anunciada pelo Fortaleza em breve. Vamos ficar de olho, beleza? Bom, mudando de assunto aqui agora, vamos falar sobre Zé Wellison. Bom, eu preciso recapitular para vocês aqui algumas situações com relação ao Zé Wellison. Primeiro, surgiu a informação, através do canal Tretes, que o Zé Wellison interessa ao Atlético Paranaense. E aí eu te pergunto, será que o Fortaleza vai liberar o Zé Wellison para o Atlético Paranaense? A turma do canal Tretes fez uma avaliação e a gente vai dar uma olhada agora. A gente tem que falar de mercado, né? Mercado, o Thiago Marquezine está aqui para falar sobre isso agora. Tiagão, conta para nós, cara, Zé Wellison negocia com o Atlético então, meu velho? Zé Wellison, nesse momento, conversa com o Atlético, pensando numa contratação que o Atlético tenta desde o dia 1, que a janela está aberta. Acho que antes até o Atlético já tentava esse tipo de movimentação. E assim, eu vi muitos torcedores comentando nas últimas semanas: não aparece nome nenhum, não aparece nenhuma situação. Teve a questão do Duqueiroz, que logo foi descartada. Muitos nomes foram oferecidos. Mas muitos nomes foram oferecidos e o Atlético ia avaliando possibilidades. O Atlético tentava um alvo brasileiro. A realidade é essa. O Atlético quer um jogador de fácil adaptação. O Atlético não quer um jogador para chegar e, quem sabe, se adaptar. Eu acho que, por exemplo, a gente vem acompanhando respostas muito boas do Benavides, do Viveiros, mas não necessariamente você tem essa garantia. Muitos jogadores do futebol argentino foram oferecidos, alguns chegaram a negociar, mas ficou muito numa questão embrionária de valores e tudo mais. E agora, ontem, para o pessoal não falar que é a cortina de fumaça, chega a informação que o Atlético trabalha para a venda do Zé Wellison, um jogador diferente do Lucas Sacha, vem sendo pouquíssimo utilizado no Fortaleza e surge como uma alternativa aí para ser mais um volante fisicamente muito competitivo, tecnicamente me agrada. Eu acho que a questão é ser do Fortaleza, né? Como é que vai ser essa negociação entre Atlético e Fortaleza? Até pela nota do Lucas Sacha, quando o Marcelo Passa até comenta, acho que não vai ter problemas assim. Mas a pergunta que fica, é uma negociação em definitivo, né, Thiago? Muito provavelmente, né? Acredito que sim. Seria uma negociação definitiva. Já é a terceira temporada dele no Fortaleza e o clima não é dos melhores lá, né?
Lembrando que ele tem contrato até o final de 2026, tá? E não no final de 2027, como a gente havia dito na live de ontem. Ele tem contrato até o final de 2026 com o Fortaleza. Vamos seguir aqui. E é um jogador que sempre foi tentado aqui, Vincenzo. O Atlético tenta o Zé Wellison já há algum tempo, cara. Já é um nome assim que sempre está no radar ali do Atlético. E confesso assim que para a Série B, para o momento que o Atlético tá, que precisa tanto de volante, precisa tanto de força física, ocupação de espaço e tudo mais, cara, acho um nome interessante. Não sei o que você acha, o que o Thiagão acha também, mas acho interessante. É um bom jogador, acho que pode fazer ambas as funções. Não tem jogado tanto no Fortaleza, é verdade, talvez isso até facilite a negociação, mas é um jogador que ajuda, é um jogador que cumpre a lacuna que falta nesse elenco do Atlético, faltam 2 volantes, né? Então poderia ajudar a solucionar esse problema. E pensando na função que faz o Patrick ontem, ser um jogador muito mais de distribuição de jogo do que mesmo um quebrador de linha. A função que faz o Patrick ontem, de ser um jogador de controlar muito essa transição com imposição física também. Acho que faria até mais sentido ter o Zé Wellison, né? Fosse essa possibilidade real do que ter o Patrick na função. Acho que é um cara que ajuda. Lógico, carece de uma análise mais a fundo, uma vez contratado, né? E aí a gente logicamente vai trazer aqui na Atlétics uma análise a fundo do Zé Wellison, mas acho que em nível competitivo é um cara que tem qualidade para agregar nesse elenco do Atlético na disputa da Série B. E assim, é um jogador que combina com a competição, muito intenso fisicamente, um cara que divide muita bola também, tem bons números em desarme, interceptação. Acho que é um jogador que tende a ajudar o time do Atlético uma vez acertado, né? Se acertar, a gente vai trazer uma análise mais profunda. Então vamos ficar de olho aí para ver se essa negociação vai ser sacramentada e o Zé Wellison vai para o Atlético Paranaense. Um abraço para a galera do canal Tretes, parceiraços aqui do Expresso Tricolor. E aí, o Diário Nordeste e o Esporte do Povo trouxeram algumas atualizações sobre essa negociação. O Diário Nordeste disse que o Atlético Paranaense demonstrou interesse na contratação do Zé Wellison. Lembrou que como o Zé já atuou em 9 jogos pela Série A, ele não pode mais transferir para times da mesma divisão. O Vitória chegou a tentar a contratação e como o Furacão está na Série B, ele estaria apto para jogar na competição. Então, o Zé Wellison pode jogar na Série B caso se transfira para o Atlético Paranaense. O Esporte do Povo também trouxe uma atualização e diz o seguinte: Atlético Paranaense finaliza a proposta pela contratação de Zé Wellison do Fortaleza. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal 3 Pontos e confirmada pelo Esporte do Povo. Então já existe uma negociação, já está nas mãos do Fortaleza e do jogador. E vamos ver aí se o Renato Paiva, né, que é quem deve ser consultado, libera, assim como o Vojvoda foi consultado e deixou nas mãos do jogador. Então, se o Renato Paiva não for utilizar o jogador, é provável que o Fortaleza acerte aí a saída do atleta e, como os colegas do Tretes disseram, em definitivo. E aí a gente já pode falar automaticamente sobre o Rezende. O Fortaleza aguarda o acerto com o Rezende para poder liberar o Zé Wellison, certo? Então, não existe pressa na negociação, porque a janela ainda tem muito tempo de duração. E vamos ver aí se de fato o Rezende chega até o final dessa semana para que o Fortaleza possa liberar o Zé Wellison. Então, a situação é essa. Fortaleza só libera o Zé Wellison se de fato trouxer o Rezende. Ainda vai trazer também um segundo volante e também um zagueiro. E o zagueiro pode ser o Rodrigues, certo? O zagueiro Rodrigues, que eu já havia dito para vocês, né, na matéria do GE, que ainda segue, negociando aí com o Fortaleza, apesar da galera do Jogar ter dito que o Fortaleza não tinha tanto interesse assim no Rodrigues e que o Dória era muito caro, beleza? Agora o papo é sobre Matheus Pereira. Matheus Pereira deu várias entrevistas exclusivas esses últimos dias, mas primeiro a gente tem que lembrar você que o Matheus Pereira tá bem e vai pro jogo contra o Botafogo, certo? Ele tá recuperado do desgaste muscular sentido no duelo contra o Corinthians e está à disposição para enfrentar o Botafogo desde a volta do Mundial. Ele vinha sendo titular, mas acabou sofrendo uma lesão muscular, o que prejudicou seu rendimento na reta final da partida passada. Porém, ele está recuperado e vai reforçar o Fortaleza no jogo contra o Botafogo, graças a Deus. Matheus Pereira, inclusive, vê uma mudança muito grande do Fortaleza e enaltece a dupla com o Sacha. Sobre o Renato Paiva, o Matheus Pereira diz o seguinte: é um treinador muito bom também, a gente já sabe e acompanhou o trabalho dele, sabe como é um excelente treinador. E ele está dando bastante confiança para a gente.
As atuações já mostram possíveis resultados, alguns jogos não estão sendo esperados, mas as atuações, a entrega do time já está tendo uma mudança muito grande. Ele continua. O Lucas Sacha é uma pessoa incrível, como jogador é fantástico, a gente tem uma amizade muito boa, isso facilita também a característica do Sacha e a minha com ele. Acho que a gente se completa. Ele também falou um pouco sobre o Elton Leite, que foi anunciado ontem. O Elton é um goleiro fantástico. Pude acompanhar, joguei contra ele, inclusive, no Eibar e Deportivo La Coruña. Contra mim, fechou o gol. A gente até brincou no vestiário, agora que a gente se viu, até que enfim vamos estar juntos, né? É um goleiro excelente, que fez uma grande temporada. Então, eles chegaram a jogar um contra o outro e o La Coruña venceu por 1-0 a equipe do Eibar, que era a equipe do Matheus Pereira. Então, boa sorte aí ao goleiro Elton Leite, que, lembrando mais uma vez, será apresentado hoje às 3h20, na verdade, 15h20, lá no PC. E nós estaremos ao vivo aqui a partir de 2h20 da tarde. O link já está criado, ativa o lembrete. Cola com a gente que vai ser bem legal essa cobertura hoje. Beleza? Na verdade, isso. É isso mesmo. É 15h30 a coletiva e 2h30, perdão. A gente já vai estar em live aqui 1 hora antes da coletiva começar. Beleza? Então, sobre o Matheus Pereira, esse foi o giro. Agora, algumas informações mais rápidas. O goleiro John, do Botafogo, deve jogar contra o Fortaleza. Negociação dele com o West Ham melou. E ele vem para Fortaleza junto com o Fogudo para jogar contra o tricolor do PC. Estacionamento da Arena Castelão terá vagas reduzidas nos próximos jogos por conta de eventos no estacionamento da Arena. Então, se você vai de carro, se programe, se prepare para colocar o seu carro no canto tranquilo, para você não se estressar, porque o estacionamento vai ser menor. Teremos menos vagas, então já estou alertando de agora. Espalhe a mensagem. Estacionamento da Arena Castelão terá vagas reduzidas nos próximos jogos, certo? Porque os eventos vão ser dia 16 e dia 23 desse mês, ou seja, para o jogo de sábado e também para o jogo contra... jogo de sábado... Não, até lembrar aqui. Peraí, deixa eu até explicar para vocês aqui. O estacionamento da Arena Castelão terá vagas reduzidas nos próximos jogos. A mudança passa a valer a partir deste sábado, certo? Então pronto, a partir de hoje teremos aí menos vagas, certo? Tanto hoje quanto no jogo contra a equipe do Vélez na terça-feira e provavelmente no jogo também contra a equipe do Mirassol, certo? Então trazendo aqui a informação direitinha, certo? Inclusive o jogo contra o Mirassol, que deixou de ser sábado e passou para domingo, o horário é o mesmo, 18h30 na Arena Castelão. Para finalizar o vídeo de hoje, 2 informações importantes. Fortaleza, sub-20, estreou na Copa do Nordeste da categoria e venceu de virada a equipe do Piauí por 3-1 lá no estádio Albertão, em Teresina. Os gols foram marcados por Dimas, com assistência do Fesh, e o próprio Fesh fez os 2 gols que culminaram na virada, consequentemente na vitória do tricolor. O nigeriano joga muita bola, entrou no segundo tempo, deu passe pro gol de empate e fez os 2 gols que viraram a partida e sacramentaram a vitória do tricolor. Olho nele, viu? Bom jogador nigeriano de 20 anos, o Michael Fashanu, também conhecido como Fesh. E a Copa Fares Lopes está definida. Veja quem joga e ausências. Teremos as seguintes equipes: Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Floresta, Maracanã e Tirol, Caucaia, Atlético Cearense, Itapipoca e Quixadá, e o Vila Real de Sobral, que fará a sua estreia. Beleza? Então tá aí. Quem não deve jogar é Iguatu, Maranguape e Horizonte. Crateús e Guarani de Sobral não fizeram a sua inscrição, ok? Então, Icasa, Guarani de Sobral, Barbalha também não vão disputar. São os times aí da Copa Fares Lopes. Comenta a tua opinião aqui abaixo. Bom, meu povo, é isso. O videozinho um pouco maior. Eu queria muito que esse vídeo rendesse, galera, porque os últimos vídeos não têm rendido tanto. Então, por favor, deixa o like, deixa o hype, compartilha, comenta aqui abaixo. Dia de muito conteúdo. Vamos que vamos. Valeu, falou e tamo junto.